Alegria, amigos, hoje mostrando para vocês aqui, já pensando em alagamentos, enchentes, natureza. Então aqui é vamos dizer assim, uma mini praça fluvial para ajudar a conter a questão da drenagem de água na cidade. Então é usado uma vaga como se fosse do próprio estacionamento aqui, num local de esquina que não poderia estacionar, olha, tira uma vaga de um carro e coloca ali um jardim e ao mesmo tempo uma área de captação de chuva ali. É muito legal, muito interessante, e a gente sempre fala, tem que contar com a questão dos moradores, porque senão vira um depósito de entulho. Então a ideia é muito 10, muito legal, tem que multiplicar. Esse é um laboratório, vocês vão assistir na íntegra do vídeo, mas a gente sempre fala que a questão dos moradores é fundamental para poder manter e continuar valendo a pena, no caso, e principalmente pela questão de chuvas e enchentes, beleza? Vamos acompanhar, vamos embora! Eu sou Guilherme Castanha, eu sou engenheiro civil e permacultor, e a gente hoje aqui vai fazer um plantio e um ajuste desse jardim de chuva, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui ao lado, que foi implantada na esquina da Rua das Uvaias com a Rua Décio, e que vai acolher uma parte da água de chuva que é escoada pela rua e que corre em direção às galerias pluviais. Ao invés delas irem embora, elas vão ser retidas aqui, uma parte, né, pequena parte, mas é um primeiro momento, uma experiência piloto também da Subprefeitura da Vila Mariana, para a gente poder experimentar em campo como é que isso funciona e como é que é a dinâmica de relação com a comunidade, como é que a Subprefeitura, a equipe de obra, se relaciona a partir disso, e enfim, isso aqui vem a partir de um processo de envolvimento com a comunidade também, não é nada que foi empurrado goela abaixo, mas ela surgiu como uma proposição em conjunto com a comunidade daqui do entorno. Esse projeto inicial como você falou, é um projeto. Uhum. O local, ele é escolhido assim, é uma coisa assim analisada, ou qualquer local a gente poderia estar utilizando, assim, aproveitando? Ele pode ser, eu não vou te dizer em qualquer local, mas o ideal é que o jardim de chuvas, esse tipo de jardim, que na verdade se chama canteiro pluvial, tá? Esse tipo de canteiro, então, ele é apropriado, poderia ser implantado numa calçada bem larga, ou nesse caso em que a gente acabou adotando num espaço que seria vaga de carro, mas com a intenção de também promover uma redução da velocidade de trânsito dos carros aqui e trazer uma maior segurança para os pedestres, né? Mas basicamente a gente está falando de um lugar que recebe água de escoamento de água de chuva e que não é uma área de alagamento, né? Então, ao atuar aqui ou em outras trechos daqui da via, como tem a intenção da gente trabalhar com outros jardins, a gente está contribuindo para a microbacia, quer dizer, o rio que está lá embaixo, ele não vai receber uma carga tão grande de água, nem de poluentes, como ele receberia se não tivesse nenhum desses jardins aqui. As plantas escolhidas são propositais? Tem um inventário? Tem, são as plantas escolhidas. Elas são plantas que são robustas, são plantas rústicas, que toleram o período de seca de chuva. Então aqui a gente ainda vai ajustar um pouco, porque o nível da água vai cobrir os pés das plantas. Então o que vai acontecer é que num determinado momento elas vão estar com a base alagada. Em outra época do ano vai estar bem seco e elas simplesmente não vão ter água nenhuma. Então elas precisam ser capazes de tolerar esses secos e período de seca e de chuva, né? Sim. Quais são as plantas que a gente tem hoje aqui que você está utilizando? Então aqui a gente tem falsa-íris, tem melissa, tem capim barba de bode, a gente tem vedélia, tem penta, tem acho que uma helicônia ali, aqui ou ali, mas são plantas que podem, elas vão cumprir esse papel de
manter a estrutura do solo, porque são plantas que têm uma densidade de plantio bem grande, e a gente está trabalhando com plantas que estão ocupando diferentes estratos, né? Então a gente tem plantas que estão com bulbos na raiz, então elas estão se entremeando no solo, tem plantas forrageiras e tem plantas mais altas, então a gente está ocupando todo esse espaço num plantio denso também, que é para impedir ou para reduzir essa capacidade erosiva da água da chuva quando ela entra dentro do canteiro, né? É uma outra informação, ouvi falar que você dá cursos também aí, né? Descobri agora. Esse aqui é parte de um curso de fato, esse aqui é o segundo módulo do curso de Teoria e Planejamento de Jardim de Chuva que a gente ofereceu em conjunto com o SESC, e é um módulo prático. Então, o primeiro foi um módulo teórico que a gente fez online, a gente fez à distância, e agora a gente está vindo aqui para campo para plantar com algum distanciamento, mas o plantio não dá para ser online, o plantio é mão na massa mesmo. Tem algum contato que você pode deixar, pessoal querer saber do projeto? Tenho, pode acessar o site da Fluxus, que é fluxus, fluxus.eco.br. A gente tem um canal no YouTube também, pode pesquisar por nós lá no YouTube, vocês vão encontrar. Tem outros vídeos por lá. Beleza, valeu então, viu? Valeu, cara. Bom, eu sou o Sérgio Chigueira, da Horta Comunitária da Saúde, do Conselho da Vila Mariana, do Meio Ambiente, o CADES. E hoje nós estamos aqui fazendo mais um projeto projetado pelo Guilherme Castanha, que é aquele rapaz de preto, né? E ele é um engenheiro que entende dessa parte de jardim de chuva. E o projeto é um piloto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, CETs, a Subprefeitura da Vila Mariana, o CADES, o Ecobairro e a Horta Comunitária da Saúde. Isso vai ser implementado pela sociedade civil juntamente a nós, né? Esse tipo de plantio vai ser forrageiras, né? Alguns pontos vão ser até árvores, para que a gente comece a fazer da cidade de São Paulo uma cidade esponja. A ideia é absorver toda a água e ir para o lençol freático, né? Então vai ser um projeto muito lindo, bacana, e que vão ter 1000 funções, e uma delas é reduzir as enchentes pela cidade. Você imagina esses pontos pelas calçadas todas, né? Com certeza nós vamos no mínimo reduzir as enchentes ou até acabar com as enchentes. Elas vão auxiliar os piscinões aí também, né? E vai deixar uma estética legal para a rua, né? Muito bonito. E vão abrigar avifauna, abelha também, certo? E dar uma saúde para a população, para nós e para a cidade. Beleza? Segurança de todos, né? Então, assim, em nome do SESC Vila Mariana, eu quero dar as boas-vindas para vocês. A gente entendeu que a ação já estava acontecendo de alguma maneira, então a gente esperou essa configuração mais completa para fazer essa abertura oficial agora, né? É uma alegria muito grande para a gente estar tomando parte de um projeto que já está há bastante tempo acontecendo. O que está acontecendo aqui hoje é a 4ª fase, a Lara vai contar um pouco melhor, mas a gente, como instituição, dentro de uma pasta que a gente chama de Educação para a Sustentabilidade, poder promover um curso prático com esse âmbito de intervenção no espaço público é muito significativo. Ver o espaço do asfalto ser aberto para acolher água de chuva e transformar principalmente a relação perceptiva das pessoas na cidade com a água é muito significativo. Mais ainda que oficialmente é um projeto piloto. A Secretaria do Verde, a Subprefeitura de Vila Mariana assumem que é um projeto piloto. Então o que nós criarmos aqui vai ser exemplo para ser multiplicado na cidade. Então todo cuidado que a gente puder ter com ele vai ser replicado na cidade. Porque a cada dia, né, o que ele manifestar aqui, ele vai dizer se dá certo ou não dá certo esse tipo de solução. Eu sou a Adriana e agora passo a palavra para a Lara. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Bom dia aos participantes do curso. Bom dia aos conselheiros e conselheiras do CADES.
Bom dia, cadê as mãozinhas? Aos participantes da Agenda 2030 de Vila Mariana. E bom dia também aos moradores. Quem é morador aqui? Eu! Ei, que maravilha! Tem mais morador lá que eu tô vendo também. Então, estamos todos unidos aqui, né, como participantes para realmente cuidar de si, como a Adriana já falou, mas cuidar dessa proposta, né, que ela tem um pouco dela aqui. Estamos trabalhando na 4ª etapa, porque a gente já trabalhou na 1ª e 2ª etapa em calçadas boas. Então, o que a gente pôde plantar em calçadas boas a gente já fez. A gente fez uma 3ª etapa que era uma calçada mediana, mas ainda assim era possível plantar, tinha largura. Mas quando a gente chegou nessa 4ª etapa, é uma calçada que não tem largura para, segundo o Manual de Arborização Urbana, acolher uma árvore, né, este ser, ter todo o seu desenvolvimento adequado, ao mesmo tempo, né, que dê acessibilidade para as pessoas, que dê uma condição de caminhabilidade. Então a gente precisou lançar mão de novas estratégias. E essas estratégias incluem criar a vaga verde, que é essa troca de alguns trechos estratégicos de vaga para estacionamento de veículo para ser permeabilizado para receber árvore e canteiros pluviais. Então, junto com isso, a gente criou uma oportunidade também de fazer uma ampliação de calçada na esquina. E a gente conseguiu incluir acessibilidade, que não tinha acessibilidade, era igual a outra calçada. Aquela calçada também vai receber acessibilidade, além de um canteiro pluvial. Então, essa concepção está um pouco contada aqui, né? A gente tem um projeto para a rua toda, são 4 trechos, e a gente está começando um primeiro trecho para ir, né, passo a passo, fazendo isso junto, aprimorando, evoluindo. Então, vocês estão participando desse primeiro trecho, mas a gente ainda tem outros pontos, né, vaga verde, canteiro pluvial ali. Bom, eu gostaria aqui de agradecer a comunidade aqui, porque foi fundamental para tudo isso que está acontecendo. Então, muitos... É o condomínio Vermont, cadê a Paula, o Sérgio, a Elza, né, o André, várias pessoas aqui foram olhos, foram cuidadosos para a gente poder chegar nesse momento. Então, isso foi muito importante. Também agradecer à Secretaria do Verde, que fez esse convite para o CADES Vila Mariana. Então, a gente tem... Cadê a Secretaria do Verde? Então, temos aqui representantes também da Secretaria do Verde, que falou, vamos fazer isso junto? Vamos fazer isso com a participação das pessoas? Vamos! E o CADES abraçou, e aí o Ecobairro apoiou, a Horta da Saúde apoiou, e muitas mais pessoas também chegaram para a gente percorrer esse caminho que a gente está fazendo nos últimos 2 anos. Então, Santa Fé também, muitas mãos aí estiveram nesse processo. Então, a gente agradece cada um, foi fundamental. E ainda assim, pra gente, né, a gente fez um planejamento, hoje a gente está na implantação, mas tem todo o cuidado depois que a gente fizer esse plantio. Então, também é uma etapa que é tão importante quanto as anteriores. Então, isso também, né, como a Diana falou, a gente quer o sucesso para que a gente realmente tenha a melhor prática possível, certo? Então eu gostaria já de passar, como Ecobairro também tem equipe Ecobairro aí, Ecobairro, levanta as mãozinhas aí. Também agradecer porque também tem essa equipe mobilizando um monte de coisa. Não... Cadê a Patrícia? Cadê a Patrícia da Subprefeitura? Cadê o Zé Roberto da Subprefeitura? Também foi fundamental a presença deles para executar tudo isso aqui. Né, Zé? Então, assim... Oi, diga. A equipe dele, a equipe da terceirizada foram pessoas incríveis, numa rapidez e com chuva, né? Que é sempre um desafio a mais. Então, assim, é uma grande equipe.
né? Tudo isso a gente só faz com essa grande cooperação. E a gente tem que continuar nessa cooperação. Esse é o aprendizado. E aí eu acho que eu já falei bastante e eu vou passar a palavra do nosso querido Castanha aí, que vai relembrar várias coisas, né? E vai trazer outras pra gente hoje. Vamos lá. Então, obrigado a todos. Um bom dia para quem eu ainda não falei bom dia para todos. A gente está habituado a olhar o céu azul e falar, nossa, que dia lindo quando o céu está absolutamente azul, aquele azul de brigadeiro, azul anil, né? E hoje em dia eu olho o céu carregado, assim, nublado e falo, nossa, que dia maravilhoso. Então hoje eu estou olhando aqui já com uma esperança de que a gente veja esse jardim de chuva acontecendo e já recebendo as primeiras águas aqui. Essa semana foi super emocionante. Primeiro, conseguir sentir de fato que a gente ia sair do papel e da discussão que já vinha há muitos anos, né, nesse sentido de trazer isso para a concretude, para a matéria, mas a semana, através do apoio do pessoal da subprefeitura, eles fizeram um esforço a mais e conseguiram começar a mobilizar, e a gente chegou aqui na segunda, então, com o asfalto removido. E aí eles prepararam uma escavação maior no centro para a gente fazer o teste de infiltração. E a gente estava fazendo o teste e nos demos conta, né, de que aquela terra estava vendo a luz do dia depois de muitos e muitos e muitos anos abaixo do asfalto. Então a gente ficou bem tocado, assim, ficou até arrepiado de novo de lembrar, assim, e da gente perceber a importância do nosso papel, assim, de se colocar como co-criadores da vida, né? A gente está aqui não refém de uma situação qualquer, a gente está vivenciando essa situação da cidade que a gente herdou, de quem passou, de quem planejou, de quem transformou a cidade no que é de fato. E aí agora a gente tem um momento de olhar e falar, olha, tem várias coisas aqui que não estão legais. A água de chuva na cidade não está legal. O que nós podemos fazer enquanto agentes, enquanto cidadãos, enquanto moradores da comunidade ou não, mas o que está ao nosso alcance para a gente mudar isso? E a gente percebe que através dos jardins de chuva, ou do canteiro fluvial, que é o nome técnico desse tipo de jardim de chuva que a gente vai fazer hoje, a gente consegue fazer com que a água de chuva vá para o lugar dela, que é na terra. Só que ela vai para a terra em paz. Ela não bate uma terra dura e escorre. A gente cria um espaço em que a água de chuva é acolhida. Então o jardim de chuva é esse espaço em que a água tem um lugar, ela encontra um lugar para ficar. Só que só a terra e a água não combinam, elas precisam de um elemento no meio para fazer esse casamento. Eu falei isso lá no primeiro módulo do curso, a gente precisa da vegetação. A vida do solo e a vida da água no subsolo, que está aqui, a gente não lembra, né? Mas a água está em todo canto, a água está até no ar que a gente respira. A gente está envolto pela água em todas as esferas. Tem um amigo nosso que fala, né, o Zé Bueno, fala que Deus é água. Que se Deus é onipresente e a água está em todo canto, então será que a água não é Deus? Então fica aí uma mensagem para cada um de nós refletir sobre isso. Mas aqui então a gente tem o apoio dessa vegetação que faz a mediação para que o solo encontre a água e eles consigam conversar, porque o solo quente ele expulsa a água. Então aqui a gente tem um solo estruturado, né, bem solto, né, fácil de acessar, mas que vai ser coberto por todas essas plantas. A Lara vai falar um pouquinho sobre as plantas daqui a pouco. Então a vegetação protege o solo, reduz a temperatura do solo e faz com que a água consiga se sentir acolhida nesse espaço e consiga finalmente infiltrar e abastecer o lençol freático, que é o que ela faria numa situação normal. Então cabe a cada um de nós, voltando ao nosso papel, de começar a repensar os nossos espaços.
não só nas vias das ruas em que a gente vive, mas e nos prédios, nos quintais das nossas casas. Será que não dá para fazer alguma coisa assim? E a gente vê que dá. Então agora a gente percebe que a gente tem alternativas e que nós podemos fazer a diferença. E que talvez um jardim de chuva não é um elemento muito significativo em termos de tamanho, mas ele é muito poderoso no sentido de trazer para as nossas mãos a capacidade de fazer a diferença. Então está agora, a partir de agora, também nas suas mãos, essa capacidade de fazer nos seus espaços e de levar isso para outras pessoas também. Que o objetivo maior dessa atividade de hoje é essa, é inspirar, é dar poder para vocês de fato e nutrir essa outra visão de futuro que está aí aguardando a gente concretizar. Eu vou fechar com uma frase que eu ouvi a primeira vez do Zé Bueno também, eu descobri que é de um outro figura que chama Robin Sharma, que é muito simples assim, e é muito forte. A primeira vez que eu ouvi eu falei, cara, que é sonhar grande, começar pequeno e agir logo. Não espera grandes coisas, não pense em vou fazer muito grande, não. Começa pequeno, mas faz agora. Então agora o que a gente vai fazer é o melhor que a gente puder nesse jardim de chuva. E aí a gente já começou um processo de ajustar algumas coisas que foram implantadas, né, ao longo da semana de obra. Que o pessoal da subprefeitura fez com toda a dedicação, no meio de chuva, como foi dito. E agora a gente está partilhando também com eles para que outros jardins de chuva possam ser implantados por eles. Então é uma vontade de partilhar as melhores práticas também. Então a gente vai se organizando e melhorando de fato o que está feito até aqui. Mas mais que tudo eu agradeço mesmo a subprefeitura e todos os envolvidos que conseguiram realizar esse espaço até aqui, né? Então, a Lara pediu para eu falar um pouco mais sobre esse canteiro pluvial, sobre o que a gente tem aqui embaixo. Então vocês viram ali na lousa, tem um desenho em giz, mostrando o que está aqui. Para quem tiver curiosidade, depois tem uma ilustração aqui embaixo e tem um outro corte com tamanho um pouco menor. Lembrando, quem participou do curso, esses materiais estão disponíveis na nossa pasta, tá? A nossa pasta colaborativa, tudo isso aqui está disponível lá, vocês podem olhar em detalhe, lista de material, todo o detalhamento do projeto está lá, tá? Bom, na prática, o que nós temos aqui? O canteiro pluvial, ele ganha esse nome porque é um jardim de chuva confinado, ele está num espaço mediado por guias nas laterais, tá? E é um espaço longo, longilíneo. Isso traz essa característica, o nome técnico, assim, a tipologia desse jardim de chuva é um canteiro pluvial. Ele tem o canteiro pluvial, os canteiros pluviais, eles são desenhados para acolher a água de chuva de quantidades maiores do que o volume que é possível armazenar aqui. E em função disso, a gente procura aumentar um pouco o volume de água que a gente consegue reter com a adição de uma camada de pedra grossa, de pedra 3, pedra 4. Pedra 4 é o nome dessa pedra de mão aqui, essa pedra mais graúda, tá? A gente faz isso porque aí a gente cria espaços vazios no meio das pedras, então mais água fica acolhida ali. Aqui a gente tem uma camada de 25 centímetros dessa pedra, tem mais uma camada de 10 centímetros de pedrisco, tá? Que é para mediar, ela vai fazer a proteção para que o solo não entre na brita embaixo, porque senão o solo ia entupir os espaços vazios lá, tá? Então, de novo, 25 centímetros de brita 3, 25 centímetros de pedrisco, que é uma pedra bem pequenininha,
Em cima disso, a gente tem esse substrato, que é uma mistura de 50% de terra daqui, então essa terra que está aqui é a terra daqui mesmo, 25% de areia e 25% de composto, resto de poda, o que a gente tiver acesso na mão, mas de material mais compostado, tá? Então é isso, uma mistura local, simples, sem mistério. E aí a gente está fazendo esse ajuste final só na altura, na espessura dessa camada de substrato. Porque quando a gente fez o teste de infiltração essa semana, a gente percebeu que a água aqui infiltra razoavelmente bem. E a água no jardim de chuva ou no canteiro pluvial, ela tem que infiltrar em no máximo 2 dias. Infiltrar essa camada superficial. Porque eu não posso ter água parada aqui, porque senão vira vetor de mosquito da dengue. O ciclo da larva do mosquito está entre 2 a 3 dias. Então a gente sempre projeta para que infiltre mais rápido, para não ter essa oportunidade de ter larva de mosquito aqui, tá? Por mais que seja um espaço onde corra, no momento de chuva, a água para, mas está bem movimentada. Depois é que para, é que a água vai infiltrar, tá? Bom, só assim, adicionando, né, a essa camada vertical, se vocês forem ver, observem que a definição dessa largura foi definida junto com a CET. Então, se vocês observarem, é a medida de onde está estacionado o carro. Então, a gente não mexeu nenhum milímetro a mais. Então, não comprometeu a circulação de veículos. É exatamente a mesma ou melhor, porque quando alguém parava aqui inadequadamente, às vezes ocupava até mais. Então esse é um detalhe na horizontal, né, importante de definir. Nós não estamos mexendo com a circulação de veículos. Então ela continua acontecendo como é necessário. Isso também no alagamento. A segunda coisa é que foi feita uma vistoria com as concessionárias. Quais as principais concessionárias? Gás, né, que tem regras, se vocês forem ver ali, então está passando aqui. Água e esgoto, Sabesp. Então a gente tem água e esgoto passando, alimentando todas as casas. Só que a gente foi, né, com cuidado, sabendo que ou estaria a 60 centímetros de profundidade até 1,10, né? 1,10, que ela estaria por aí. Graças, ela está abaixo de 1,10, que ficou, a gente não teve interferência, porque quando tem uma interferência tem um cuidado a manipular essa rede, acomodar ela. E o esgoto está a muito mais embaixo. Então assim, não teve problema nenhum aqui para execução. Mas em outros locais a gente já sabe que às vezes a rede pode estar mais, então tem que ir com cuidado na hora de escavar. É só isso. Só para lembrar um elemento aí. Obrigado, isso é super importante, na verdade. A gente está falando mais do aspecto técnico, mas tem toda uma preparação antes, né? Quando vocês forem discutir, de repente, nas subprefeituras onde vocês vivem, em outras situações, é importante fazer esse levantamento cadastral antes de sair escavando, né? Bom, então, aí falando sobre a altura da água que eu estava comentando com vocês, a gente reparou que acabou ficando um pouco mais de substrato dessa terra misturada aqui. Por isso que a gente fez um recolhimento dos sacos, já transportou uma parte, mas a nossa medida então é de lâmina livre, quer dizer, de espaço livre para água, de 15 centímetros abaixo do topo da sarjeta. Tá? Então essa aqui é a nossa medida de saída. Esse é o zero. Então o nível d'água fica aproximadamente o nível do substrato fica aproximadamente 15 centímetros abaixo desse nível aqui, tá bem? Por isso que a gente acabou escavando um pouco mais, a gente ainda vai ter um pouco de trabalho para escavar, para remodelar isso, para chegar na altura que a gente precisa, mas já está bem mais encaminhado.
Depois que a gente fizer esse último ajuste, aí a gente vai fazer o plantio. Você quer falar sobre as plantas? Lara, pode fazer uma pergunta só para você antes de mudar? Eu vi que vocês respeitaram a calçada ali baixa, mas também tem que ter algum diálogo com o morador também? Ou... É imprescindível o diálogo com o morador. Aliás, é uma premissa, deveria ser uma premissa para todos os projetos, né? Esse em especial tem um cuidado histórico, em diferentes oportunidades, diferentes formas, manter essa membrana permeável, né? E cada vez mais a gente ampliar o engajamento. Então a gente fez isso de diferentes formas. A gente teve treinamento até que a gente fez aqui na comunidade, por exemplo, para ser uma oportunidade para que o entorno participasse. A gente fez, por exemplo, a publicização do projeto na plataforma Participe Mais. A gente teve reunião aqui dentro do condomínio chamando o entorno. Então, diferentes formas dessa aproximação acontecer. Além da participação direta de moradores também, fazendo pontes com outros moradores. Então, assim, não é a gente fazer de uma maneira e já fez a participação. É uma preocupação, um ponto de atenção permanente. Como que a gente engaja ao longo do processo cada vez mais pessoas. Porque cada vez mais pessoas entendendo os porquês do que isso está sendo feito, a gente tem melhores multiplicadores, melhores pessoas engajadas, tranquilas, a favor do projeto, porque a gente está falando de uma mudança de mentalidade, a gente não está falando só de um projeto, de uma estrutura. Isso traz uma relação carro-pessoas, uma relação urbanização e ambiente natural. Então a gente está mexendo com várias questões que são diversas as visões. Então a gente trazer as pessoas para mais próximo, para a gente ter a oportunidade desse diálogo é fundamental. E é constante, é permanente. É isso? Bom, então a gente tem... Antes só da Lara começar a falar das plantas, faltou falar um detalhe, né? Eu não ia falar do... Você quer que fale do procedimento do teste? Tá bom. Então, duas questões para trazer, um pedido da Lara para falar um pouco mais sobre o teste de infiltração. Para quem participou do curso, lembra, eu falei do teste da cova cilíndrica, teste rápido, que a gente faz um buraco com a cavadeira, tá? E a gente adiciona a água no buraco, espera preencher. A gente ficou aqui até 7h30 da noite, né? Na segunda-feira. E é isso, é um processo que é lento mesmo, mas enfim, como resultado do teste, a gente identificou que a capacidade de infiltração é bem alta, que ela é muito maior do que esse limite que a gente adotou aqui de projeto. A gente infiltrou, eram 7 minutos para cada 3 centímetros, tá? Então, se a gente falar de 15 centímetros de água, a gente está falando que são 5 vezes 3, então 5 vezes 7, em 35 minutos essa água toda já vai ter infiltrado. Então, ao invés de falar de 2 dias, a gente está trabalhando muito conservadoramente com esses 15 centímetros. Poderia ser mais baixo? Poderia. Mas assim, para a gente, entendendo que aqui é um passeio, que tem pessoas passando, com crianças e gente de mais idade, a gente achou mais seguro trabalhar com uma lâmina mais rasa. Numa outra situação, poderia trabalhar com uma lâmina bem maior, inclusive. Mas a gente costuma colocar, por uma questão de cuidado, de não ultrapassar 30 centímetros de profundidade. Uma criança, um bebê, não precisa mais do que isso para se afogar. É muito improvável que a gente tivesse uma situação com um bebê transitando sozinho aqui sem olhar dos pais. Mas, como o improvável também acontece, então a gente sempre trabalha com um cuidado muito maior, pensando nesses espaços como se fossem nossos, de fato que são, né? Então essa é uma questão. Sobre teste de infiltração, tá ok? Antes só da Lara começar a falar sobre as plantas,
tem um aspecto importante que é legal da gente falar aqui, que é sobre a entrada e a saída de água no jardim de chuva. Aqui a gente está lidando com um espaço que está acolhendo água de chuva daqui de cima da Décio. Quem mora aqui sabe que passa uma água super forte aqui na Décio. Eu vi vídeo também e falei, uau, que desafio, né? Então, essa água, o caminho natural dela é correr para Décio, mas em função da declividade do começo do Sarjetão, uma boa parte da água também entra aqui. Então, além desse jardim aqui, a gente vai ter o outro jardim do outro lado, em breve, né? Mas essa água se divide em dois e a gente criou então esse espaço de entrada de água no início. Como a água entra com velocidade, a gente vai instalar essas pedras maiores, essas pedras de mão, a gente vai fazer uma proteção no entorno aqui, que é para reduzir o impacto da velocidade da água aqui. Senão ela chega com muita força e ela arrasta a terra junto. Então essas pedras têm essa função de acalmar a água para ela já vir mais maneirinha aqui dentro do nosso canteiro. Segunda coisa, sujeira grossa, material muito grosso, ele já fica preso na pedra também. Aqui a gente vai ter uma probabilidade menor, porque não tem muito espaço assim para receber sujeira grossa. Mas seja como for, o que entrar vai tender a ficar parado aqui nessa proximidade da entrada, tá? Então, essa entrada com pedras cumprir essas duas funções. Tudo bem se passar uma bituca de cigarro, se passar alguma outra coisa para cá, faz parte. É melhor que fique aqui do que entre na galeria que vai cair no rio lá embaixo. Então, é um espaço de limpeza, de fato. Então, o morador que está por aqui, que vai estar caminhando no dia a dia, achou um pedacinho de plástico, recolhe, guarda no bolso, põe no lixinho em casa, põe no reciclável, né? Então, só para a gente ficar atento a isso. A mesma coisa se aplica na saída. Como a água tende a se concentrar naquela saída, ela começa a ganhar mais velocidade de novo, a gente trabalha de novo com as pedras ali para diminuir a velocidade dela. Então a gente tem pedras na entrada para proteção e mais pedras na proteção da saída. E aí entra a dinâmica, entra a proposta de plantio. A Lara vai falar sobre que plantas que a gente está trazendo aqui hoje, e aí eu passo a palavra para a Lara. Maravilha. Eu só vou lembrar mais uma coisa, que a gente aqui teve a oportunidade também, a primeira camada de 25 centímetros, né, o normal seria o rachão, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar com um reaproveitamento, que é o entulho picotado, né, ali, graças ao Zé Roberto. O entulho daqui mesmo, né? Entulho daqui mesmo. Serviu como rachão. A sarjeta aqui, que é de concreto, né? Ela foi quebrada, todo esse trecho aqui foi quebrado em pedaços menores para ser aproveitado aqui mesmo. Então, esse material não foi descartado, entre aspas. Quer dizer, a gente também não precisou de material virgem, né? A gente está trabalhando com aproveitamento, isso é muito bacana, isso é muito positivo. Aliás, é prioritário até sempre que possível. Então, só para lembrar isso antes de entrar e mergulhar, a gente pôr a mão na massa. A vegetação, como todos os elementos, cada um tem o seu cuidado, né? A largura, a profundidade, o teste, tudo isso, e a vegetação vem coroar tudo isso, né? Então, desde que começou esse processo, né, da gente estudar jardins de chuva, infraestrutura verde, a gente vem adaptando, né, o que é necessário, o que é possível dentro da nossa realidade, o que a gente tem de nativas, que cumpram as funções que casam com a necessidade do canteiro. Então, a lista de espécies que a gente fez foi assim, a busca, né, é um espaço público, então assim, precisa de uma certa resistência à rusticidade, então isso foi um critério importante, né? Outro critério importante é que a gente busca fortemente ampliar o máximo de nativas, né? Então a gente tem as espécies, mas as espécies são já adaptadas. Lógico que a gente tem outras que estão aí naturalizadas, mas a
gente trabalhar com as mais nativas já favorece o sucesso. A outra coisa é que elas também, a gente num canteiro como esse, a gente está trabalhando com predominantemente perenes. Tem uma ou outra que não, mas predominantemente perenes. Outra coisa também que... Estão me ouvindo? Então, perenes. Aqui, vocês estão sentindo, a gente tem uma condição de sol pleno. Então, também, né, às vezes a gente está embaixo de uma copa, então a gente aí vai adaptar para outra realidade, para outra condição, uma meia sombra. Mas aqui a gente tem uma intensidade de sol bastante significativa. Outra coisa, as raízes cumprem uma função, né, no canteiro muito importante. Elas também ajudam a coletar a água. Então, raízes também resistentes, próximas, mas sem afetar essa camada. Outra coisa, essa comunidade aqui do entorno, ela é muito especial, porque ela tem, ao final dela, a Horta da Saúde. Então, é uma comunidade, né, e muitas são de descendência japonesa. Tem uma relação com a alimentação muito próxima também, muito cuidadosa. Então, a gente não só fez um trabalho para selecionar ornamentais, mas tem algumas que são punks, por exemplo. Então, a gente também está trazendo. E o outro elemento, a gente não está trabalhando com nenhum corte muito alto. A gente está ficando na altura aqui da cintura predominantemente para a gente ter esse conjunto, esse espaço aberto, seguro, bem interessante para a caminhabilidade. Então, todas essas camadas fez a gente chegar nessa lista. A gente tem também 2 forrações para a gente ajudar a reter toda essa água. Então, a gente está trabalhando com a vedélia. Ela pega aqui com uma florzinha. Vedélia nativa, super rústica, né? Ela enraiza, vai tecer todo um entrelaçamento aí e vai ajudar a segurar a água depois que ela entra ali, passa pelo material rugoso. A grama amendoim também, super, né? Ela enraiza, também ajuda nessa textura toda. A gente tem amendoim nas pontas e no miolo a vedélia. E aí a gente tem uma composição com falsa íris, também nativa. Temos cúrcuma, açafrão da terra, temos a erva cidreira. Temos aqui uma inovadora, essa daqui é para experimentar, a gente sentir como que ela se comporta, é o capim barba de bode do cerrado. Temos a penta, temos a flor do garujá, todas elas muito atrativas, polinizadores. Ficou a borboleta já. Olha aí, bom auspício. O que mais que a gente tem aqui? A helicônia e uma muito importante, a helicônia também. A lamanda, ela vai ser posicionada bem aqui na entrada, porque ela colabora para absorver a poluição difusa. Então, muitas dessas plantas também, além dessa estrutura toda de casamento com a terra e a água, ela também vai cumprir essa função de absorver a poluição. Então, por isso que a gente fez uma seleção muito específica, né, e priorizou essas características. Eu acho que agora, né, depois tem detalhes, origem, né, depois vocês podem ver aqui tudo direitinho. Mas o importante é que a gente vai trabalhar em grupos. Então a gente vai fazer, vocês têm coraçãozinho aí, primeiro tem alguns coraçõezinhos, então a gente vai começar com um grupo de 10, e aí eu vou chamar os laranjinhas. Tem aqui, nós temos quase que um
um coletor, né? Esse centro mais profundo, e a gente tem uma borda mais alta. Pronto, tá. Bom, por que a gente está deixando 10 centímetros abaixo? Porque a gente ainda depois tem uma camada de proteção do solo. Vai precisar? Tá. Então só um segundo. Maravilha. Então assim, por que a gente tem 10 centímetros aqui abaixo? Porque a gente depois vai entrar com uma camada de proteção do solo. Então a gente precisa ter esse espaço, né, para acomodar isso. Então, sempre que a gente, mesmo que a gente possa fazer até um pouco mais aberto, aqui a gente tem uma configuração, né, específica de declividade. Então, está um ponto mais alto aqui, ponto mais alto lá, ponto mais baixo aqui. E a gente está fazendo essa bacinha e esse contorno, né? É mais ou menos esse o movimento, certo? Perfeito. E a gente dá uma acertadinha nessa configuração, né? Você quer mostrar? Eu vou sugerir então da gente procurar abrir um pouco mais esse espaço, tá? Conseguir aumentar a declividade desse corte, aqui. A gente pode respeitar essa altura, assim, é bom ter um pouco de terra para apoiar a guia, tá? A gente faz um corte mais raso, vamos dizer, parando aqui, por exemplo, tá? E aí a gente pode vir com essa base nivelada até um palmo e meio de distância daqui para... E pode estar seguindo assim mais ou menos a base da tinta aqui embaixo, tá bom? Então ela desce inclinada e junta para a gente criar um plano aqui embaixo. Vamos dar uma faixa de uns 70 centímetros, coisa assim, tá bom? A gente faz esse acerto e aí a gente entra com o plantio. Pode ser? Essa base aqui, antes de começar o declive, vamos fazer aqui, ó. Aqui, nessa faixa, uns 70 centímetros, e a gente tem só um ajustezinho aqui na lateral. Tá? E a gente faz a mesma coisa aqui de fora a fora. Então a gente vai cavando e aí recolhe esse material. Tem mais saco? Coração laranja. Quem tem mais afinidade com a enxada, mas também pode... Como é que eu faço no solo mais argiloso? Aumenta a profundidade, eu faço mais rápido, como é que muda? Tem infiltração mais lenta. Como a infiltração é mais lenta, eu preciso de uma lâmina d'água menor. Porque lembrando, eu não posso ter essa água parada por mais que 2 dias. Tá? Então a lâmina de um solo argiloso é menor. Um solo arenoso, um solo que tem uma capacidade de infiltração maior, ele é mais fundo. Me perguntaram, posso aumentar a profundidade da camada de pedra para armazenar mais água no fundo? Pode, se quiser, mas o ideal é a gente trabalhar com 1 metro, não muito mais do que 1,10 metros, tá? Por uma conta de proteção das estruturas que estão no entorno, principalmente que a gente está falando de um canteiro do lado da rua, tá? Me perguntaram também se podia usar um engradado tipo de cerveja. Sabe aqueles engradados que você carrega 6, 12 cervejas? Se poderia usar desse tipo embaixo da camada de pedrisco? Pode também. Ela cumpriria o mesmo papel que a gente usou essas pedras de mão. Só que ela tem um volume armazenável bem maior, né? O volume útil ali, volume livre é enorme. Quando a gente usa a pedra, só 30% dela é volume de água, o resto é a própria pedra que está ocupando espaço. Então, se alguém tiver uma carga grande de engradado, um vizinho, parente, dono de bar, tiver com sobrando, pode usar, e se não for usar, avisa que a gente distribui para os amigos aí também.
mas a gente precisa das plantas bem próximas umas das outras para minimizar essa possibilidade de erosão. Então, a densidade grande, em especial no começo do jardim. Ó, se quiser pode ir cobrindo aqui. A gente não tem pedra suficiente, pode pôr. Tem que chegar bem perto do concreto. É, ela encosta no concreto e ela faz uma proteção assim, ó, tá? E ela pode subir, inclusive. Não fazer nenhum nem outro direito. Talvez a gente não consiga perceber a nossa localização aqui com relação aos rios maiores de São Paulo. Quando a gente fala dos rios maiores, a gente fala do Tietê e do Pinheiros. E quem mora na região do Rio Pinheiros sabe que Pinheiros tem uma qualidade bastante ruim. Quem vive ali na beira da Marginal ou que tem que pegar o trem na CPTM sabe bem visceralmente como o rio, qual o cheiro que fica ali no entorno do rio. Então essa ação contribui, por incrível que pareça, para a melhoria da qualidade do Rio Pinheiros também, porque aqui nós estamos na bacia do Rio Pinheiros. Tá? Aqui a gente está dentro da microbacia do córrego Paraguai, que vai desaguar no córrego Uberaba, que vai desaguar junto com o córrego das Éguas no Rio Pinheiros. Então, essa pequena ação, somadas às outras ações que vão sendo implantadas com o tempo, impactam diretamente a qualidade do Rio Pinheiros, até porque, para quem não sabe, a qualidade de água do Rio Pinheiros, mais da metade da poluição do rio hoje, é fruto do que a gente chama de poluição difusa, que é essa poluição arrastada pelas chuvas em direção ao rio, de fontes diversas, de material de construção e obra e óleo de combustível, de posto de gasolina. Então tudo que a chuva leva é essa tal de poluição difusa. E os canteiros pluviais e jardins de chuva também atuam na melhoria da qualidade, da redução da poluição difusa. Então a nossa contribuição é efetiva, em pequena escala, mas ela é efetiva. Sem dúvida ela ajuda a reduzir a velocidade, mas a gente precisa de uma proteção maior para ajudar a reter a sujeira grosseira e também para reduzir mais ainda essa velocidade na entrada. Então a gente está contando que o pessoal da prefeitura vai trazer mais amanhã, então, para terminar essa proteção e para fazer a proteção no final. Então a gente faz o plantio dessa face aqui para lá, respeitando uns 70 centímetros de distância da saída, tá? Meio metro, 70 centímetros. Tá bem? Ela vai bem aqui, metrinho. Um metrinho? 70 centímetros, a gente vai sentir ali mais ou menos essa proteção, tá? Mas que fique claro, então, essa forma como está agora ainda não é a forma final. Ela ainda precisa de mais pedra. Guilherme, no plantio prevê 2 íris aqui, a gente não planta ela ainda, então não pode plantar? Pode plantar. Tá. Pode plantar as íris aqui, mas respeitando esse espaço, porque aqui é o espaço da pedra. Tá. Elas são bem mais no cantinho. Tá bom, tranquilo. É que vai aumentar a planta de água na frente. Vai pegar Até pedi pra ver, senão eu ia ter porque aqui eles fizeram é isso que você está fazendo. Eles estão a milhão. Ah, eu sabia que esse pessoal não ia ficar quieto, não. Mas algumas precisam de ajuste, tá bom?
Ó. Saída do excesso. Do excesso que não absorvente tira o excesso. É a natureza total, é réplica, que é normal. Eu tava produzindo, né? Acho que reproduz e foi desmanchado, né? É. Não aguentou mesmo, hein? Eu gostaria realmente, acho que palavras não vai ser suficiente, porque realmente é uma grande colaboração isso tudo. E é isso, da gente chegar a regenerar um pouquinho, né, essa cidade tão urbanizada, que a gente possa trazer, né, um grão de areia para que a gente tenha um ponto a mais de equilíbrio nos nossos bairros, aí, nossos territórios. Então, agradecer cada um, cada mão, cada colaboração, cada apoio, cada parceria. Não tem, a gente não faria sem cada pedacinho da história. Foi um grande grupo de parcerias que viabilizaram o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. E ainda assim, lembrar que não é o final da história. A gente ainda vai monitorar por 6 meses. Soluções inovadoras precisam desse cuidado. Então, o monitoramento deve fazer parte das nossas experiências. E vamos continuar cuidando, vendo como todo mundo está indo aqui, junto com a comunidade, junto com os técnicos e tudo mais. Então, agradecer o SESC novamente, agradecer a subprefeitura, a Secretaria do Verde, a comunidade, o Vermont, a Horta, o CADES, todos os conselheiros que abraçaram, que apoiaram e estão apoiando sempre. Estou esquecendo alguém, espero que não. O Ecobairro, todas as pessoas engajadas, a Agenda 2030 e muito mais. Mas eu acho que agradecer é pouco, mas para ficar registrado e é importante toda a gratidão. E palavras finais nesse momento assim me ocorre que isso é a combinação de um processo que começou há alguns anos para essa situação específica, mas que ao mesmo tempo ele é parte de um processo que começou muito antes desse momento e que provavelmente vai se estender muito além de nós também, vai se estender muito além dessa ação. Então, eu queria propor um agradecimento em forma de silêncio, para a gente fazer uns segundinhos de silêncio para honrar todo o esforço de todas aquelas pessoas que passaram antes de nós, todo o esforço de alguma maneira contribuiu para que a gente pudesse
está fazendo esse tipo de coisa numa via pública, não é pouca coisa. É uma ação muito pequena, mas em uma amplitude muito grande. Então, criar mais espaços como esses, que as borboletas, os passarinhos, os outros seres que ocupam essa cidade, que moram na cidade, também possam habitar. Eu queria agradecer só, deixar minha homenagem ao meu amigo Luiz Anderson. Também virou um passarinho. Saúde ao passarinho dele nessa terra. Obrigado. Antes de falar diretamente para as pessoas, mas falando com aquilo que é do qual nós somos parte, eu gosto de, quando eu planto com criança, eu gosto de fazer isso, mas acho que no fundo tem uma fé profunda minha aqui. Eu ofereço esse plantio que a gente fez ao céu, para que ele, com o sol e com as chuvas, possam abençoar, proteger, cuidar, dando para esse canteiro e para todas essas plantas tudo que ela precisa. Ofereço também para a terra, que ela colha e que ela possa ser renovada, renutrida e viva a sua potencialidade maior, que é estar assim, vibrando com a gente, ajudando o nosso imaginário a se transformar. As cidades podem ser transformadas porque nós queremos que elas sejam, e isso é muito importante. Então, agora eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui, que abraçou essa ideia de fazer um curso de jardim de chuva, estar aqui nesse plantio, o cuidado que cada um teve com essa questão de estarmos juntos em pandemia. Agradecer demais a parceria da minha equipe lá do Sesc Vila Mariana, o Adriano, o Ale, o Kleber. Teve o segundo que veio aqui antes também na preparação, a Érica, nossa gerente, esteve aqui também participando um pouquinho. Para nós é muito significativo tomar parte desse movimento, né? A gente entra como parceiro, aprende muito, ganha um grande presente, que é toda essa ação e a mobilização que vai estar no dia a dia com vocês, moradores, né? Agradecer de coração a Ponte, a Acessibilidade, Nayane, Lívia, que ajudaram a gente a conseguir criar esse diálogo e ampliar cada vez mais a necessidade do diálogo, das percepções, né? A gente estava muito acostumado e habituado a fazer atividades para um público mais geral, mais, né? E a gente precisa somar as percepções da cultura surda, de um cadeirante, né? Por exemplo, pensar que precisa ter uma rampa numa calçada, né? Então todos esses diálogos são muito necessários para a gente transformar essa cidade numa cidade mais acolhedora. Então, muito obrigada pela presença e já devolvo a palavra para a Lara. Gente, a gente precisa tirar uma bela foto para a gente não, o banner do lado de dentro do quadrado, para a base mesmo. E aquela cachorra? Só pelo menos as paredes da casa, foto.